Olá, paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer mais uma oração a Deus. Aliás, vamos orar ao Senhor, vamos unir a nossa fé e vamos falar com Deus. A oração, ela move a mão de Deus. Você sabe que é difícil orar, né? Eu acho que o mais difícil é orar. Por isso que é através da oração que os milagres acontecem. Para a gente consagrar, para jejuar, é mais fácil do que orar. Porque para uma pessoa levantar de manhã e ela fazer um regime e falar assim, olha, eu não vou comer hoje, é fácil, né? Agora, para orar é mais difícil. O apóstolo Tiago, ele escreveu, Tiago 5,13, se não me falha a memória, ele diz, está alguém entre vós doentes, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Quando eu leio essa passagem da Bíblia, eu acredito muito. Você vê que o próprio apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, se tem alguém doente, então chame o presbítero da igreja. E eu vejo isso na Bíblia Sagrada, que um presbítero, ele tem uma chamada de Deus, Deus escolheu ele, olha só, Deus colocou em um presbítero uma capacidade, uma honra, dele ungir o doente e o doente ser curado. O pastor, o doente ser curado. E o apóstolo Tiago diz assim, quem está alegre, canta, né? Quem está alegre, canta. E quem está triste, ora. Hoje, as pessoas quando ficam tristes, então faz o inverso da palavra de Deus. Infelizmente, é o inverso do que a palavra de Deus ensina. Se está triste, tem que orar. O que as pessoas fazem hoje? Ela está enfrentando uma luta, ela está enfrentando o problema, ela tem um problema com o esposo, às vezes ela está com um problema no seu relacionamento, na sua empresa, com um filho ou com uma filha, e ela entristece, ou ele. E quando vai para a igreja, aí senta e não quer orar mais. Algumas delas desistem até de ir para o culto, de ir para a igreja. Ah, eu estou desanimado, estou desanimada, eu não vou no culto, hoje eu não vou para o culto, eu não vou. Estou muito triste, muito abatido. Então não é o que a Bíblia ensina. Se está triste, ora. Lembra da passagem de Ana, quando ia para o templo orar? Quem que vivia no templo? Todas as vezes que a Ana ia orar, tinha um sacerdote lá. Todo o tempo, a Ana chegava no templo, o sacerdote Eli estava lá. E ela chegava e ajoelhava. Chegava e ajoelhava, ia orar. Mas parecia que cada dia que a Ana chegava, o problema ia se agravando. Ela começou chegando e falando, orando. Os dias foram passando, a Ana já não mexia mais nem os seus lábios. Parecia que Deus não estava ouvindo. Mas um certo dia, a Ana decidiu fazer diferente. Ela não desistiu de buscar a Deus. Ela não desistiu de orar, porque ela acreditou na promessa que Deus tinha lhe feito. Embora avançara a idade, mas ela acreditou e foi fazer o que Deus tinha falado com ela, orar. E a Bíblia ensina isso, orar. E ela foi. Os dias foram passando e parece que piorava cada vez mais. Ao invés de melhorar, dela ir sentindo algo que ia mudando a vida,
ela ia parando de falar, sabe? Algo, era uma tristeza tão profunda, mas ela tinha uma esperança. E um dia ela chegou no templo e ajoelhou e já não falava mais. Mas aquele sacerdote sempre prestou atenção à oração de Ana. E ele sempre observava, assim como o pastor conhece os membros, os fiéis, pessoas que chegam na igreja, um obreiro que é de oração, a obreira que é de oração, a irmã que é de oração, toda a igreja conhece. Mas quando ela vai parando de orar, aquele obreiro vai chegando, que gostava de sempre se aproximar do altar e orar, ele já vai ficando lá perto da porta. Alguém vai estranhando. A Ana foi diferente. Ela estava sempre no mesmo lugar, orando, a ponto do sacerdote chegar até ela e de falar para ela, e percebeu que ela estava muito triste. Mas ele falou uma coisa para Ana, e ele achava que ela estava embriagada. Ela olhou para ele com aquele olhar de tristeza, sabe, aquele olhar de amargura, aquele olhar que, com toda a luta, sabe, acreditando na promessa, olhou para o sacerdote e ela disse: não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma serva atribulada de espírito. É como se no coração dela, ela disse: não, eu estou passando por isso, mas eu tenho uma esperança que Deus vai me atender. Eu tenho esperança que Deus vai me ouvir. Eu não vou desistir. E ela partiu para o voto. Enquanto muitas pessoas pensam em desistir, não, eu vou fazer o voto. De todo o tempo que ela insistia, ela viu que o negócio estava piorando. Eu vou voltar. Eu vou fazer um voto com Deus. Então, se Deus me der o que Ele me prometeu, se Deus me der um filho varão, eu vou dar para Ele. Eu vou dar o meu filho para Deus, para Ele fazer o que Ele quer, para que ele seja um profeta de Deus. E Deus respondeu a Ana: bom seria que a gente fizesse sempre assim. Acreditar, crer até o fim. Não desista por nada. Não desista, vai, porque Deus é contigo. Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá soube que os meunitas, os moabitas, vinham lutar contra ele, contra Israel. E o que Josafá fez? Convocou todo o povo de Judá e foi para Jerusalém. Todo o povo de Jerusalém, dos bairros adjacentes, e foi para o pátio novo em Jerusalém. Se colocou diante de todos da congregação. Todo o povo, Josafá deu ordem. E ali começou a orar, apregou jejum e oração. E orou ao Senhor. Porque ele aprendeu que a oração e o jejum é a arma mais poderosa que possamos imaginar. A arma mais poderosa que existe é a oração de um crente fiel. E eu quero agora orar com você. Prepara o seu coração e vamos falar com Deus. Talvez você está me assistindo, está aí no sofá, ou na sua cama, deitado ou deitada, na sala ou na cozinha, e você parou agora para orar comigo. Talvez você está me assistindo, ouvindo eu falar de fé, e você começa a pensar nos seus problemas, no que você está enfrentando e talvez na sua família. E quem sabe, entre você e o seu marido, ou vice-versa. Que você já não aguenta mais. E agora, Deus quer mudar a sua história. Talvez você pensa em abandonar tudo e ir embora. E quem sabe você ainda não foi por causa dessa criança que você tem. Por causa do seu emprego. Às vezes você trabalha com seu marido. E quem sabe você, agora mesmo,
está pensando em ir embora. Mas Deus te dá a última palavra. Ele vai resolver o seu problema. Abra o seu coração e vamos falar com Deus. Prepare aí um copo com água, por favor. E vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai entrar com providência na sua causa. Vamos falar com Deus. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora, abençoa esta pessoa, este homem, esta família, esta mulher. Dê a sua bênção, saúde. Consagre esse copo com água, para quando esta pessoa beber, fizer uso, o milagre venha acontecer na vida deles, a partir de agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em vossos corações, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a paz do Senhor.